Olá. Falando um pouco sobre a filosofia moderna, nós precisamos ver um pouquinho de um autor que também tem uma grande influência, que é Auguste Comte. Esse aqui. Né? Esse panorama a gente precisa falar um pouco dele. E do que ele tem a ver com o nosso contexto também. Bom lembrar que Comte, que nasceu com esse nome, Isidore Auguste Barry François Xavier Comte, é um francês, e olha só a data que ele nasce. Tá vendo? Aqui, à esquerda. Aqui está a data. E ele nasce bem quando a gente tem uma série de revoluções. É um tempo de revoluções que ele pega. Tudo que era sólido se desmanchava no ar. Se desmanchou. Caiu a monarquia, caíram estruturas eclesiásticas, caíram prisões, legislações. Então, há um tempo de um grande rebuliço. E também é um tempo de grandes avanços científicos, né? Então, é um tempo de descobertas assim que mudam a história da humanidade. Aí Comte olha para esse ambiente político e social turbulento e olha para a ciência. E o que ele vê? Na ciência, ele vê estabilidade. E na sociedade, ele vê como uma bagunça, uma baderna, uma revolução, ele não consegue entender o que está acontecendo. Então, ele propõe o positivismo, que é a utilização de critérios de verdade, né, para aqueles que valem para as ciências da natureza, como possíveis de serem aplicados ao estudo da sociedade. Os mesmos métodos aplicados às ciências da natureza deveriam ser aplicados aos fenômenos sociais e as mesmas leis, assim como a gente tem as leis da natureza, a lei da gravidade, por exemplo, da conservação da energia, também haveria leis por trás dos fenômenos sociais que, pelo estudo da história, poderiam ser entendidas e estudadas da mesma forma. Né? Equivaleriam a leis gerais da sociedade também, assim, da mesma forma que há uma, há as outras. E aí é que, para ele, a sociologia entra como uma proposta de uma análise científica, exata, aplicada à sociedade, para possibilitar o planejamento de organização social e política. A sociologia tem esse caráter, né, nesse momento, de ser uma ciência exata aplicada à sociedade. E a ciência, para o Comte, ela é o caminho para o progresso da humanidade. Para da ciência, não a salvação. Isso nos expressa um pouquinho quando a gente olha a lei dos 3 estados do Auguste Comte. Para ele, a humanidade pode ser entendida a partir de 3 estágios evolutivos. Sim, vocês estão ouvindo a coisa. O primeiro estágio é o teológico, baseado nos mitos, em que os deuses, os espíritos explicam os fenômenos naturais. Chove porque os deuses mandaram. Esse é um estágio teológico. O segundo é o metafísico. Conhecimento fundamentado em abstrações. Então, eu já consigo entender que existe a causa e efeito, que as coisas têm uma essência, um conhecimento abstrato, matemática ajuda, física. A gente tem um pouco de ciência aqui. A gente continua com resquícios antigos. E o último estágio é o que ele chama de positivismo. Né? O estágio positivo, ele é científico, baseado nas observações empíricas, ou seja, da experiência concreta, assim como a física, a química e a biologia. A maturidade do espírito humano, isso não tem conotação religiosa, tá? A maturidade do espírito humano seria definida pelo abandono de
todas as formas teológicas, míticas ou religiosas tradicionais. O mito é uma forma inferior de compreender o mundo e a razão é a forma superior para o ponte. E a ciência é a única forma de saber, de fato, que é possível. E com isso, é interessante que ele que combate o mito cria um mito. Lembrando uma definição de mito, como aquele saber inquestionável, inquestionado, que explica o mundo? Pois é, para ele, a ciência é uma forma inquestionável de explicar o mundo. Ou seja, ele mitifica a ciência. E aí, tem uma coisa muito interessante quando a gente olha para a vida dele, que é que ele, em determinado momento, se apaixona por Clotilde Devaux, em Paris. Porque ela era casada legalmente, mas não era casada de fato, ela havia sido abandonada pelo marido, aí tinha dívida de jogo, ela fugiu para a Bélgica, uma novela, mexicana não, uma novela romântica parisiense. Clotilde Devaux. E eles trocam muitas cartas, né? Até por um ano, são 183 cartas, quase uma carta por dia. Ela morre de tuberculose. Aí Kant relabora o seu sistema colocando o amor como base, como princípio superior até mesmo à razão, e o saber religioso não estava abandonado, ele acaba criando uma nova religião. Bom? Exatamente, com o templo, com tudo. Essa nova religião é inspirada na disciplina da Igreja Católica, dos rituais, mas é depurada da espiritualidade da teologia cristã, se baseando no sobrenatural. Então, ele considera aquilo mítico, e aí ele rejeita toda essa parte mística e espiritual, né? E vai criar uma religião tendo o materialismo científico como base. Sim, essa palavra é usada por ele para se referir a ele. Materialismo científico. Okay? Essa é a igreja positivista. O que eles cultuam? Eles cultuam a humanidade. Tá? A humanidade é considerado o grande ser. Né? E cultuando a humanidade no centro, eles cultuam a razão humana e a ciência. Bom, tem aqui uma atividade que é pensar um pouquinho como é que o positivismo influenciou e influencia ainda a cultura brasileira. Pode dar outros exemplos. A gente tem aqui a letra de um samba de Noel Rosa, de 1973, que se intitula Positivismo. Tá? Mostra um pouquinho como o positivismo se popularizou e se entranhou na nossa sociedade brasileira. Quais são as outras influências de ontem e de hoje? Isso um pouquinho. Quanto que nós tivemos ou temos o positivismo aqui. Até a próxima.